Politicamente divertido, ou melhor, divertidamente político? A vida é sempre uma verdadeira piada, não é mesmo? Não, nem sempre. O humorista também tem suas motivações, inspirações, mas também tem suas decepções, necessidades e sentimentos. Com suas palavras, que brilham como as estrelas, transforma tudo à sua volta. O seu humor é um bálsamo que cura, fazendo rir e esquecer as preocupações da vida. Mas guiar decisões que transformam vidas também exige dedicação. Nem sempre com bom humor, mas sempre com inspiração para um futuro melhor. Talvez provocar reflexões seja a chave para mostrar como você mostra para as pessoas o quanto a vida pode ser mais leve, mesmo nos momentos mais difíceis. Se for recarregado sempre com uma dose de bom humor, este é o nosso convidado de hoje. Um gigante nos palcos e no biotipo físico, que traz o seu enorme coração, que se torna muitas vezes maior que o seu biotipo. Sempre a possibilidade de ajudar, acolher, melhorar, cultivar e ser a diferença em qualquer ambiente que esteja. E é por isso que recebo aqui hoje, no Além da Make, com o coração muito agradecido, meu amigo Zé Américo. Seja muito bem-vindo ao Além da Make. Que honra receber meu amigo Zé Américo aqui, hein, Zé? O principal de tudo aquilo que você falou no começo é que eu sou seu amigo. O resto eu acho tudo mentira. O resto eu acho tudo mentira. O resto eu inventei, Zé? Eu acho tudo mentira, tudo Coisa exagero. da minha cabeça? Ah, sim, eu acho. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado você. Eu tava pensando um negócio quando eu tava vindo pra cá, que todos os momentos da minha vida, os melhores e os mais roubados, você tava junto. As coisas mais legais que eu fiz, quem que era? A Cláudia. E aquele você fala, meu, esse é muito ruim, cadê a Cláudia? Então, a gente tá sempre junto. Não, a gente tá sempre junto. Poxa, então eu fico muito feliz de estar aqui, tô contente com o seu sucesso, acho muito legal, que eu acho você ótima maquiadora, cabeleireira, e você fala muito bem e conhece muita gente. Eu fiquei muito contente de você me convidar. Ah, mas com certeza, né? Aliás, já tinha te convidado faz tempo, né? Mas sua agenda é muito conturbada. Não é agenda, é preguiça, né? Olha só, gente, olha só. Quem manda, né? Amizade é isso aí. Ele fala na cara dura, né? Mas não é? A Cláudia vai comigo numas gravações 1h da manhã, fala que ela vai, leva o pai, leva a filha, leva todo mundo. Então, poxa, é o mínimo que eu posso fazer, e porque eu gosto muito de você, eu tô aqui com o maior prazer. Mas você é uma inspiração pra muitas pessoas aí, você sabe, né? Ele vai falar que não, tá? Pode ser, porque as pessoas falam, meu, se esse cara fez algum sucesso, eu posso ser muito melhor. Então eu acredito que eu seja inspiração, lógico. Ô Zé, mas deixa eu começar te perguntando. Sei que milhões de pessoas podem já ter te feito essa pergunta, mas eu não sei ainda, eu quero saber. Você é um artista, assim, multifacetados, né? Eu tenho a honra de ser ruim em vários segmentos. Eu não sou qualquer um, não. Ele acaba com a imagem dele, tá, gente? Bom, mas não é isso não, tá? Que ele gosta de um holofote, que a gente fale que, cara, né, que não é isso. Nossa, ele é incrível. Ele é demais. Então, mas você transita aí, né? Você é radialista, você é apresentador, você é humorista. O que mais? Ator. Atormentado. Atormentado. Né? Bom, tudo isso. Mas você começou na área artística? Quando você viu que você tinha essa veia pra área artística? Olha, bobeira, porque eu sou um cara, você me conhece, sou um cara fora da TV, eu sou um cara muito tímido. E assim, desde moleque eu fazia umas imitações. E na escola eu fazia imitações. E eu vi que era bom um dia, que assim, eu estudava numa escola que só tinha moleque louco. E na hora do intervalo os caras fugiam. Ia todo mundo embora, 10 horas da manhã ia todo mundo embora. Cabulava a aula, cabulava a aula. E eu imitava, tem um cargo na escola, que eu não sei se existe hoje, mas que é o BEDEL, que é um inspetor de alunos. E tinha um inspetor de alunos na escola que eu estudava, que ele tinha uma voz muito característica. E eu imitava esse cara. Então, você imagina, as pessoas estavam todas fugindo em cima do muro, uns 10 caras fugindo. Eu peguei e falei, não, eu quero nome, número, carteirinha, todo mundo. Meu, um cara fez xixi na calça. E eu falei, meu, deve estar parecido pra caramba. O cara ficou com muito medo. E aí eu falei, pô, legal esse negócio de imitação. E eu comecei a imitar uns desenhos, umas coisas. E assim, do nada, tinha uns programas já de humor que tinha imitações, que o Pardini trabalhava, que o Ivan trabalhava, e eu era ouvinte. Porque eu sou mais novo do que eles, né? Aliás, qualquer pessoa é mais nova do que eles. E aí, eu era muito fã. E eu falei assim, poxa, deve ser muito legal trabalhar em rádio. E eu, quando eu tava no colegial ainda, eu ia fazer testes na Band.
no programa que o Pardini fazia, no programa que o Ivan fazia, e eles tinham várias outras pessoas que trabalhavam, e eles eram os únicos que me davam atenção. O Ivan me dava super atenção. Olha, você é um cara com talento, você imita bem e tal, não sei o quê. E o Pardini, ele tinha um corcel velho e ele me dava umas caronas muito ruins. Ele, por exemplo, eu morava no Paraíso, ele me deixava em Santo Amaro, não tem cabimento uma carona dessa. Mas eu queria ir junto pra estar com eles. Não adiantava nada a carona, mas eu achava tão legal. Dava volta ao mundo. Sim, né? mas eu achava muito legal. Depois eu comecei a trabalhar numa rádio de Itanhaém, que eu tinha casa de praia em Itanhaém, e eu sabia que tinha uma rádio AM bem pequenininha lá, e eu comecei a trabalhar nessa rádio. E era legal porque, assim, o que eu ganhava, eu fazia um programa sábado à noite, chamava Hit Parade do Litoral. E tinha uma moça que operava. Eu era totalmente cru de rádio, de falar, tudo. Pra mim era um sacrifício. O que eu ganhava era assim: eu ia de ônibus, acabava o programa, eu comia um sanduíche, tomava uma coca. Se eu comesse outro sanduíche, eu tinha que voltar a pé. Eu tinha que pedir dinheiro pra alguém, que o que eu ganhava era certinho pra fazer isso. E foi muito legal. Acho que eu fiquei uns 6 meses nessa rádio fazendo isso. Depois eu comecei em outras rádios, participando de graça, de um monte de lugar. Trabalhei na Rádio Imprensa, num programa de madrugada. Essa história é boa. Mas tudo isso é bagagem, né, Zé? É bagagem. Tinha um cara, a Rádio Imprensa era perto da minha casa. E eu ouvia essa rádio. E a Rádio Imprensa era uma rádio que, assim, tem um programa da Cláudia, depois tem um programa do UFC, depois tem um programa de futebol, depois tem um programa de samba. É uma rádio totalmente que é alugado, aleatória. Alugado. E aí tinha um cara de madrugada, ele chama até hoje, ele chama Taíde Martins. Eu falei, cara, esse cara tem uma voz muito característica, dá pra imitar esse cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu participava do programa dele e eu imitava uns desenhos, tal. Aquele, é verdade, amiguinhos, Jambo e Ruivão. Puxa vida, eu sou bom pras crianças, He-Man. Eu fazia uns desenhos quando eu tinha 16 anos, por aí. E aí esse cara me chamou pra ir no programa. E dava pra ir a pé da minha casa. Eu ia na rádio e o programa era da meia-noite às 3 da manhã. Isso e eu com ficava 16 lá. anos? 17 anos. Eu ficava lá, 16 pra 17. E eu ficava lá. Aí um dia, eu não sei por que eu falei pra alguém que eu imitava ele. Ele falou, pô, deixa eu ver como é que é. E eu imitei. Ele falou, pô, é parecido, eu gostei. Aí o que acontecia? Como ele trabalhava meia-noite às 3, ele ganhava muito jantar de restaurante. Ó, vem aqui jantar, vem aqui na minha pizzaria, vem aqui no meu restaurante. E ele não podia ir porque ele estava no ar. Sim. Então o que ele fazia? Ele deixava eu, que não trabalhava na rádio, que não era funcionário, que não ganhava nada, eu ficava lá imitando ele, operando a rádio. Assim, um negócio que não existe, tudo mentira. Em troca, ele voltava do restaurante, me dava uma perna de cabrito, um estrogonofe, trazia uma pizza. E esse era o meu pagamento. E aí eu ia embora 3 da manhã, né? Aí chegava outro cara das 3 da manhã e falava, poxa, cara, eu achava que a gente fosse amigo, que você gostava de mim. Pô, eu gosto de você, mas eu preciso dormir. Não, fica aqui comigo, porque você já chega meia-noite, fica até às 5 horas. E esse cara fazia um programa, ele tinha uma empresa que lavava tapete. Falei, eu faço. Claro que ele não me pagava nada. Então o que ele fazia? Ele ia na casa da minha mãe, lavava cortina, tapete, e esse era o meu pagamento. Olha aí, já tinha parceria, tá, parceria, gente? Nesse começo no arroba, era o arroba da época. É, o arroba da época. Então eu fazia muito isso. E depois eu fui pra primeira rádio paga, que foi a Jovem Pan. Eu entrei já numa rádio que era a rádio que eu ouvia, que era uma rádio boa, entrei com 18 anos. Mas nunca esqueci esses caras da parceria que me ajudaram pra caramba. Numa época que eu, assim, não tinha nenhuma fonte de renda. Que eu ganhava, sei lá, às vezes eu ganhava como se fosse equivalente a R$100, pra mim era uma fortuna isso aí. Era um negócio muito legal. Não, e foi um aprendizado, né, Zé? Que hoje em dia as pessoas não têm. Porque, pra quem não sabe, o Zé não senta lá só e fica falando na rádio. Ele manipula todo aquele equipamento ali. Então você fica... Né, ele opera, né? Não é manipular, tá vendo? Isso. Já me corrigiu. Ele opera todo aquele equipamento. Então você fica bobo de ver ele ali trabalhando e falando. Sabe, né? Então, você sabe o que tá fazendo. Então, sabe, mas sabe um negócio que eu esqueci de falar? O Ivan foi um cara que me ajudou demais. Porque o Ivan, apesar dele ser um cara muito sacana, o Ivan de Oliveira, que trabalha comigo, ele me ajudou demais. Porque eu achava que eu sabia fazer isso e eu percebi que eu não sabia fazer nada. Ele me arrumou um show pra fazer, de graça, evidentemente. Como é que eu encontrei o Ivan? Você não vai acreditar. Eu tinha uma motinho e há muitos anos atrás, esses bancos 24 horas que existiam, tinha o Bradesco dia e noite. Era uma cabine do Bradesco que era fora do banco, você entrava e você sacava dinheiro. Sim. Eu parei a minha moto e fui sacar dinheiro. Tava o tempo bem escuro. Quem é que tava dentro do banco 24 horas? O Ivan. Começou um dilúvio. E eu de moto. Mas isso você já conhecia ele? Conheci o Ivan, mas fazia meses, ou sei lá, um ano que eu não via, sei lá. Encontrei o Ivan que morava
em Santo Amaro, no Paraíso. Não tinha sentido nenhum, totalmente aleatório. Encontrei o Ivan, a gente na chuva, não dava nem pra falar direito, aquele barulho, a gente dentro da cabine lá, e minha motinha lá na rua. Ele falou, tem um show de graça pra fazer. É o que só me convidava pra isso, o show de graça. Você vai fazer? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, então vamos combinar o que a gente vai fazer. Eu sabia fazer um monte de vozes, só que eu não tinha nenhuma piada. Eu não sabia falar nada de legal. Aí ele falou, não é assim. Você vai fazer imitação, mas você tem que ter alguma coisa engraçada pra você falar. Por exemplo, Ivan, você fala isso, aquilo. Ou seja, tudo que era pra eu falar foi ele que me falou. Então foi muito legal, a gente fez um show, tipo, numa faculdade, acho que foi na OSEC, uma faculdade de Santo Amaro, de odontologia. A gente fez um show pequenininho, assim, meia hora, mas foi muito legal. Mas eu, particularmente, não tinha nada pra falar se não fosse o Ivan. E foi muito legal. Que legal, né? O Ivan é uma pessoa incrível, tenho a honra de conhecer ele também, Pardini, todos eles, né? Do Café com Bobagem. E ele é uma pessoa muito... Eu acho que ele é muito humano, né, Zé? Exato, ele te sacaneia com uma mão, mas te ajuda com a outra. Mas ele é humano, Ele né? é super legal. Eu acho que ele é muito humano. Bom, você falou aí, falou, mas Eu você não falo, falou hein? de uma coisa. Eu falo, hein? Mas uma coisa você não falou, que eu ia te perguntar. Ainda bem que eu tava aqui. Ele não tem que falar isso, que eu quero perguntar. Vai matar minha pergunta. Como assim? Bom, você teve um episódio que você foi calouro no Viva a Noite. Foi Como ridículo. foi isso? Negócio ridículo. Porque eu sempre achei, eu sei fazer as imitações e não sei o que lá. Eu fui no Viva a Noite. O Viva a Noite era o primeiro programa que o Gugu apresentou no SBT. Acho que foi o segundo. O primeiro era aquela sessão premiada. Você vai ligar, pô, sem tech e tal. E a gente ficava lá. Aí ele apresentou o programa sábado, era o Viva a Noite. Aí eu fui me inscrever. Fui lá, me inscrevi, falei, eu faço tais imitações e tal, não sei o quê. Eu com 15 para 16 anos. Legal, você vem sábado. Que horas começava o programa? 9 da noite. Que horas era para chegar, Cláudia? Meio-dia. Não tem sentido chegar meio-dia. Eu cheguei meio-dia e tô lá. Ensaiei uma piada, eu ia imitar o Pelé, né? Esse negócio que eu imitava na época, olha, é o povo que está dizendo, entende? Era jogador de futebol da época e tal. Aí tô lá. E tinha uma piadinha pra falar e tal, e fiquei ensaiando o dia inteiro essa piada, sabe? Você fica o dia inteiro falando, o dia inteiro essa piada, o dia inteiro essa piada. 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, o dia inteiro, aquele lanche, aquele suco de pêssego velho, uma maçãzinha, sanduíche com pão velho, tô lá comendo tal, beleza, gostoso. 8h30 da noite, vamos embora tal. Começou o programa. 9 horas, eu ensaiando. Vamos maquiar? Eu tô prontinho lá, 9 horas da noite. Isso era a gincana final do programa. Era 11h40 da noite que entrava, eu tô desde o meio-dia. Cláudia, a hora que a gente vai entrar na gravação, o cara pôs a mão assim na frente e falou, e aí, garoto, vai fazer o quê? Vou imitar o Pelé. Não quero que você imite o Pelé. Pensa uma outra coisa. Desde o meio-dia, Agora, eu tô desde o meio-dia com essa piada na cabeça. Ensaiando Pelé. Ensaiando, eu não sei o que eu fiz. Foi legal, riram de alguma coisa que eu fiz, não sei se imitei Gil Gomes, não sei o que foi. Falou, não quero isso. E um produtor que não tinha me visto, o produtor não tinha me achado, nunca tinha visto esse cara. Só que a hora que entrou, era esse cara. Fiz um negócio, não ganhei. Fiquei com uns caras bons do meu lado. Tinha uns caras bons pra caramba, que depois... Até eu vou te contar uma história que você vai achar legal. Fiz o negócio, não ganhei. Quem ganhou? Um cara que não tinha nada a ver, só que ele tava vestido de Gugu. Aí fez uma imitação porcaria do Gugu e ganhou. Aí, ganhou pela caracterização, né? E não é esse o problema. O problema é que o programa acabou 00:10. E aí? Não tinha mais ônibus, não tinha mais metrô pra voltar. E aí? Puxa. Antigamente não tinha Uber, né? Não tinha. Eu voltei a pé até, sei lá, do teatro, que você lembra onde era. Eu fui até a avenida onde tinha um ônibus. Eu andei tipo 1h30 a pé com um monte de calouros pra gente pegar um outro ônibus pra voltar pra casa. Foi uma história terrível. Caramba, hein? Olha só, né? Tem coisas que a gente nem imagina, né? E você acho Essa que eu nem lembrava. Isso aí nunca. Eu nunca vi você falar sobre isso. Nem lembrava isso aí. Eu lembrei agora essa história. Eu ia te perguntar a história divertida que você teve com a apresentadora Taíde, mas eu acho que foi isso que você contou, né? Foi. Ou teve mais coisa aí que você não falou? Esse cara me ajudou pra caramba e deu tá lá de ter um monte de jantar de graça. Então esse cara me sustentou de comida, sei lá, meses. E você imitou ele, ficou no lugar, meses. E trabalhou no lugar dele. Pra caramba, ele deixava eu no lugar dele, eu ficava lá várias vezes. E assim, eram uns restaurantes que eu jamais teria a menor condição de ir. Na época, com 18 então anos... você ia no restaurante depois? Não, que o cara trazia, mas eu fiquei muito brother.
Que é sempre assim, era o gerente, era o maître, não, vem aqui, leva uma coisa pra sua mãe. Você imagina hoje, você comprar uma perna de cabrito, é um negócio que custa R$ 500, não dá pra gente comprar. Perna de cabrito. E era muito legal. E tinha essa possibilidade. E o tapete, carpete na casa da minha mãe sempre lavadinho, sempre limpo, era bom demais. É isso, né? Sobre isso, né? Tem um monte de perguntas ainda pra fazer pro Zé, mas a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta. Olá, eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e empresária como vocês. Há 5 anos eu tive um desejo muito forte no meu coração, que foi de conectar mulheres e trazer a inspiração de mulheres para mulheres através de suas histórias. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E naquele ambiente, eu vivi muito a competitividade entre as mulheres. Quando veio esse desejo do movimento Inspira Mulheres no meu coração, foi justamente para que a gente pudesse eliminar essa competitividade e viver mais a sororidade entre as mulheres. Há 5 anos atrás, quando eu falava de sororidade, muita gente dava risada e nem entendia o que é. Hoje em dia, nós todas já sabemos o que é a sororidade e muitas de nós já praticamos. E eu sei que o Movimento Inspira Mulheres tem a sua parcela de contribuição com isso. Ou seja, esse propósito de unir mulheres tem acontecido fortemente há 5 anos. Nossos valores são sororidade, autenticidade, cumplicidade, companheirismo, profissionalismo, honestidade e apoio genuíno. E para complementar a missão do Movimento Inspira Mulheres, em 2023 nasceu o Clube Movimento, um clube de network feminino, onde todas as mulheres aqui fazem negócios, mas também se apoiam, exercem a sororidade de forma genuína. Bem-vindas ao Clube Movimento. Voltando do intervalinho comercial, mas antes de continuar aqui com o Zé, eu quero que vocês escutem o recadinho da doutora Fernanda Coutinho, com o quadro Minuto Doutora. Tem pessoas que usam o humor para lidar com os desafios da vida. Isso não é só personalidade, é neurociência. Ser divertido, estar de alto astral, tem assim um impacto significativo no cérebro. Libera muita serotonina, libera dopamina, hormônios importantes para ajudar você nas suas tomadas de decisões, para ajudar você a lidar com os desafios da vida. Pessoas como José Américo têm essa capacidade de mudar a realidade através do bom humor, através da alegria. Você aí, que tal usar o bom humor no seu dia a dia? Eu sou a doutora Fernanda Coutinho, especialista em neurometria funcional. Foi incrível, né? Sempre ela tem uma dica incrível para trazer pra gente. Mas, Zé... Eu vou começar a seguir essa dica da doutora. Eu acho que você vou tem que seguir. começar. A minha vida vai ficar bem melhor. Será? Opa! E hoje tem um monte de surpresa pra você. Quero só ver. Tem Tati Higaki. Ixi. Nem te falo. Bom, mas como você começou a falar e eu te cortei porque eu tinha essa pergunta, né? Você falou do seu início na Jovem Pan. Como foi seu início na Jovem Pan? Então, eu comecei... Eu era ouvinte de todas essas rádios, né? Eu gosto muito de ouvir rádio até hoje, eu acho muito legal. E eu tinha um amigo de madrugada lá e eu sempre fazia umas imitações para esse meu amigo que era locutor. Ele falou, cara, estão precisando de alguém para fazer um monte de vozes aqui. Tem várias que você faz, você não quer vir aqui? Como sempre, era de graça. Falei, claro que eu vou, lógico. Aí eu fui e gravei, que eram umas chamadas de programas e tal, gravei. Você ainda era menor de idade? Né? Eu tinha 17. Ele falou assim, 17 para 18. Ele falou, você vai fazer e tá tudo bem. Gravei, gostaram, poxa, obrigado. E aí acabou a gravação, não iam me dar nada, falaram, vem aqui na sala de prêmios. Abriram uma sala e falaram, pega o que você quiser. O que tinha lá de bom? Camiseta, boné, moletom, LP,
sei lá, perfume, o que tinha. Pega um de cada um que você quiser, fica à vontade, não tem miséria, pode pegar. Peguei carregado pra casa, tinha um monte de camiseta da Pan, achei isso, agora eu sou o maior boy desse bairro, sou ouvinte da Pan, que tem todas as camisetas, não sei o que, pra mim acabou, ótimo, tinha acabado. Né? Aí outro dia eu tô em casa, me ligam da Pan, e aí, você não vai vir pra cá? Como assim? Não, que todo mundo gostou de você, vem aqui, vamos gravar mais coisas. E eu comecei aí, sem ganhar absolutamente nada. Aí um dia o Tutinha, que é o dono da Pan, falou assim, você conhece alguém que escreva humor? Eu falei, putz, eu conheço o Pardini. Poxa, eu queria que escrevesse tal coisa, desse tipo. Tudo que ele falou pra mim, eu anotei num papel. Aí liguei pro Pardini e falei, olha, ele quer que você escreva, mas ele quer que você escreva tais coisas. Piada de não sei o quê, história assim, tudo que ele queria, falou, eu anotei. O Pardini deu umas ideias, ele não gostou muito. Aí o Pardini começou a fazer tudo aquilo que estava escrito. Aí ele falou assim, era isso mesmo que eu queria. Como você sabia? Umas coisas que eu tinha. Enfim, ficou o Pardini. E o Pardini se transformou no cara que fez o maior sucesso no rádio. Muito mais do que todos nós juntos. O Pardini era um ícone do rádio. Assim, pra você ter uma ideia, eu e o Pardini, a gente começou ganhando o mesmo salário. Depois de um ano, o Pardini ganhava umas 5 vezes mais, não do que eu, do que todo mundo. Porque o Pardini fez um sucesso muito estrondoso. Foi muito legal para a vida dele. O Pardini, eu arrisco a dizer que foi o maior nome do rádio nos anos 80, sem dúvida nenhuma, foi o Pardini. O cara imitado por todos, as coisas que ele fazia eram muito legais. E a gente fez um sucesso sem ser muito conhecido e foi muito legal. A gente vendia uns quadros, que hoje você faz pela internet, mas a gente vendia as fitinhas do que a gente fazia para várias rádios. E eu lembro que uma vez uma rádio de Araraquara chamou a gente para fazer um show. E a gente não sabia, por exemplo, se a gente ganhava R$1.000 por mês de salário, eu não sei quanto era, a gente cobrou, R$400. Falei, imagina que grana, R$400 num dia, se a gente ganha 1.000 em um mês, putz, vai ser a maior grana. Cláudia, nós somos num lugar que tinha 2.000 pessoas, eu falei, pra que é isso? É pra ver vocês, mas pra fazer o quê? Não, é que eles gostam daqueles quadros. Isso vocês já tinham começado com Café com Bobagem ou não? Não, nada... a gente era da turma de humor da Jovem Pan, a gente foi fazer, era tão, a diversão era tão pobreza, assim, para as pessoas, o mundo era tão diferente do que é hoje, Sim. que o que era à noite? A gente ia lá, iam passar videoclipes no telão e a gente ia fazer um show de piadas. Era isso, e a cidade inteira tava lá. 2.000 pessoas. Para nada. Você imagina hoje, você pega no seu celular, Sim. você vê os videoclipes, você vê os cortes no YouTube, você não precisa sair para nada. Exatamente. Então assim, e foi muito legal. E se a gente ganhou 400 dinheiros, tal, não sei o quê, esse cara ganhou 25 mil dinheiros. Então, assim, para ele foi a melhor coisa do mundo. Foi o melhor momento. Então, daí a gente começou a ver que era legal. O Pardini acabou saindo da Pan, se desentendeu, porque o Pardini fazia muito sucesso e ele achava que ele não ganhava, como não ganhava mesmo o suficiente, ele saiu, eu acabei saindo, e aí a gente foi pra Band. E teve a oportunidade de fazer o Café com Bobagem, que foi assim, foi um negócio muito louco. Eu entrei de folguista na Band. Fazia aqueles horários ruins e tal. O primeiro dia que eu fui na Band para aprender a operar, que esse negócio que você falou que eu faço, eu cheguei na Band 1h da manhã para aprender a operar. A hora que eu cheguei, tava tendo um tiroteio na porta da Band. Eu já entrei embaixo do carro no primeiro dia. Já segurança com os bandidos, foi a primeira minha chegada. Aí o Joca, que era o diretor da Band, que trabalhou com a gente na Pan, falou assim, Zé, eu tenho uma ideia de fazer um programa de humor com vocês. Só que eu tô numa situação que é a seguinte, eu tenho dinheiro para contratar uma pessoa. Eu falei, sim, e daí? Ele falou, eu posso contratar uma pessoa e não fazer o programa de humor. Ou você faz de graça o que essa pessoa iria fazer e eu pego esse dinheiro de uma pessoa e eu contrato o Pardini e o Ivan. O que você prefere? Eu falei, contrato o Pardini e o Ivan, que eu trabalho de graça no final de semana, não tem problema nenhum. Não faço nada, solteiro, moleque. Trabalho sábado e domingo. Então eu trabalhava todos os dias e também no sábado e domingo. E por causa disso a gente começou a fazer o Café com Bobagem 6h da manhã. Um nome que o Pardini deu e a gente começou a fazer, fez bastante sucesso. A gente fazia, tem a Hora do Ronco, né? Tem esse programa Sim. que existe até hoje. A gente fazia o programa antes da Hora do Ronco e começou a fazer muito sucesso. A gente mudou de horário, foi para meio-dia, foi para 6h. A gente foi fazer teatro por causa disso, ficou um ano em cartaz. Tudo por Isso causa vocês três? Eu, o Pardini e o Ivan. E aí a gente ficou anos, depois o René acabou entrando Sim. nessa época. Depois passou bastante tempo, a gente mudou de rádio, foi pra Transamérica, o Enio acabou entrando. Ele entrou na época da Transamérica, Na época da Transamérica tinha o Rei do Gado, que ele fazia todas as vozes do Rei do Gado. E depois entrou o Robson Bailarino quando a gente já tava na Transcontinental.
E essa é a nossa história. Ah, meu Deus. Essa é a nossa história, viu? Olha Não que é? bacana, né? A gente nem imagina tudo que rola por trás, Tudo né, porta nos na cara, bastidores. tudo. A vida de todo mundo E é o a quanto minha. trabalhou de graça, né, Zé? Assim, a minha de graça vida não, é né? igual a maioria de todos. Eu Sim. fico sempre achando, a minha vida é um grande fracasso com momentos de sucesso. Tem gente que fala, não, a minha vida é um sucesso, tudo. A minha não, a minha deu muita coisa errada, eu tomei muita porta na cara, fui gongado num monte de coisa. Esqueci de falar uma quando eu era moleque, eu fui calouro do Barros de Alencar e fui gongado. Nossa, ele foi longe Fui agora, hein? gongado no Barros de Alencar, eu imitava o Barros. Ok, meninas, as campeãs do programa Barros de Alencar não pode parar. E eu fui gongado, por quê? Porque eu era bonitinho, eu era magrinho e tinha um jurado diferente. Ele olhou pra mim e falou assim, gostei de você, pois a gente podia jantar, tomar um lanche, você ir na minha casa. Eu falei, não, muito obrigado. Eu saio daqui e vou pra minha casa. Você vai ser prejudicado. Eu comecei a fazer meu número. O cara me gongou. Aí cortou pra mim, né? Ele só atrás da câmera. Te falei? Olha. Te falei? Me gongou. Era um cabeleireiro. Eu nunca vou esquecer desse cara. Nem deve estar vivo, mas. Poxa, e aí, tá vendo? Mas por que você não enganou ele? Falou Enganei. que ia e depois. Ah, não medo ia. de me apaixonar. Ai, gente. Pois é, né? Tem dessas coisas. Na né, televisão gente? é isso aí Tem também. dessas coisas. Não só na TV, né? Em É, em todos todo os lugar. lugares tem, Por né? isso que na minha casa eu troco sempre de sofá, porque de repente vai fazer um teste tem que ser o sofá bom. Bom, falando de rádio, a gente tá aqui falando bastante de rádio, né? Como que você vê a rádio atualmente, comparando com a rádio antigamente? O peso da rádio que tinha antes e o peso de agora. Como que você vê tudo isso? O mundo é muito desimportante hoje, né? Porque hoje tudo tá nas redes sociais, Sim. né? A gente pergunta onde a pessoa é mais feliz? Nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália? Não, é no Facebook, no Instagram. Todo mundo é feliz, a vida de todo mundo dá certo. Verdade. E eu fico achando que o rádio hoje, continuo achando que é o melhor veículo de comunicação. Eu acho muito legal, se você tá no seu carro, você tá sempre sendo bem informado do que está acontecendo no trânsito, do que está acontecendo na política, o que está acontecendo no dia a dia, as músicas. Eu acho muito legal, eu acho muito instantâneo. Sim. Mas, por hoje a gente ter o streaming, a pessoa quer ouvir música, ela não quer ouvir na rádio, ela quer ouvir aquela música aquela hora. Ela entra no YouTube, ela entra no Spotify, um monte de coisa. Assim. Isso acaba diminuindo. Por você ter outras opções de comunicação, você está sempre no celular, nem sempre você está ouvindo a rádio. Então eu acho que a gente está se adaptando, e mesmo a própria TV está se adaptando. Ainda acho que não são mídias que conversam, né? Que nem muitas vezes, já pulando um pouquinho de assunto, a TV contrata uma pessoa de internet que tem milhões de seguidores, achando que todos esses seguidores vão assistir a TV. Não acontece não isso. é isso. Pode ser que uma hora no mundo essas mídias se conversem. Mas por enquanto eu acho que não. Se você pega uma pessoa que tem 40 milhões de seguidores, tinha que ganhar da Globo um programa com essa pessoa. Verdade. E não é o que acontece. Verdade. Mas eu acho Porque é um público da internet, da internet. né? A pessoa continua lá na internet, é um né? público da internet. Agora, o que eu penso é assim... tem hoje muito mais opções e as rádios, as TVs, as pessoas são muito mais nichadas, né? A pessoa tem aquele nicho do samba, da música sertaneja, do humor. Você não vai pegar todo mundo. De repente, se você dá um tiro achando que você vai pegar todo mundo, você não vai pegar ninguém. Você tem que saber para quem que você tá falando. E hoje em dia, a questão das rádios hoje, colocarem também no YouTube, né? Ao vivo. Então, mais ou menos um podcast, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem o lado positivo e o negativo. Sim. Porque eu sempre fico achando, se a pessoa fosse bonita, ela trabalharia na televisão, não trabalharia no rádio. Então você vai ouvir aquele cara, oi, tudo bem? Como é que você está? As grandes Aquela voz músicas, George incrível, Michael, Carlos Whisper. Aí o cara é um diabo, olha, que você fala, pelo amor de Deus, estragou toda a imagem que eu tinha, e antes né? a gente ficava construindo essa imagem do locutor, né? Por isso é o medo, né? Que normalmente quem trabalha em rádio é feio. Eu tô aqui, eu sou a prova disso. Então, eu acho que tem muito essa coisa. E o difícil é quando você faz isso, você não pode tocar música, né, no YouTube. O YouTube corta a música. Normalmente, então, só se você isso pagar, também. se você fizer um contrato que às vezes não é vantajoso para quem tá transmitindo. Então, o rádio eu acho muito melhor o conteúdo do que as músicas. Isso é uma coisa minha. Eu ouço o rádio para ouvir papo. Porque nesse momento que tem o papo ali, entra a música no meio, como é que faz então com o YouTube? Não faz. Não coloca Corta. a música? Não, normal. Se você não pagar, ele vai cortar imediatamente a sua música. Mas ele derruba? Derruba imediatamente.
Mas, por exemplo, se você quer transmitir, você tem um programa lá de rádio, aí você quer transmitir no YouTube. Pagando? Pode. Se você chegar na hora de colocar a música e tirou ali do ar, ou sei lá, não pode? Não pode. Você tira a música e você continua o papo conversando. Pode, a gente fazia No YouTube, muito isso. né? A gente fazia muito isso. É legal o papo. Eu acho hoje... Pô, Porque as pessoas vão interagindo. Sim, ali, claro, né? Lógico. Eu sou de uma época dos anos 80 e 90 que as músicas eram muito melhores do que as músicas que tocam hoje. Independente de, eu sou contra. Não, era melhor. Sim. Musicalmente era muito melhor. Então, hoje, eu acho que para segurar essas músicas que não são tão boas, o importante é o papo. A música ruim você ouve em qualquer lugar. Sim. Mas aí que tá, né? Se você tem um público, você divide o seu público ali também, né? Se ele tá no YouTube, ele não tá na rádio, né? Exatamente. Então tem essa questão você ouve também. muito no aplicativo, você ouve, legal que você tá com o celular, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Muitas vezes, quando a gente tava no ar, recebe... Tem os aplicativos da rádio hoje, né? Você ouve em qualquer lugar do mundo. Sim. Só que às vezes essa banda do aplicativo, às vezes se entram, 300, 500, 1000 pessoas, cai. Porque eles não estavam preparados para esse sucesso. E para você fazer uma banda maior, custa muito caro. Então, de repente, quando tem muita gente ouvindo, cai. Tem os dois lados, né, gente? Na verdade, a gente tá em constante ali... Não digo aprendizado, né? Mas é um aprendizado, mas é em constante buscando sempre... Na verdade, a gente não sabe evoluir, de nada. Né? A gente não sabe de nada e a gente tá aprendendo um pouquinho a cada dia. Você lembra quando a internet era de escada? Nossa, claro. Maravilhoso. E o negócio... E todo mundo só queria entrar de madrugada, que era um pulso só. Senão durante o dia era caríssimo, né? Orelhão de ficha. Demais. Eu passo em frente os orelhões que tem, a minha filha fala, o que é isso, mãe? Mas ainda tem orelhão? Não, tem uns ainda na cidade, assim, que eles deixam, né? Mas não usa pra nada, fazia com cartão, né? Depois aí dentro do orelhão tinha aqueles cartõezinhos colados. Morena, 19 anos, 40 reais. Tinha aquelas propagandas, né? Era demais, né? Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma Fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Voltando do intervalinho comercial e já com uma pergunta, Zé. Posso perguntar? É fácil ou difícil? Posso perguntar? Deve. Então tá. Você também é um apresentador, você passou por vários programas na televisão, né? Apresentador, gente, eu fui maquiadora dele. Todos eles. Se tiver ruim, vocês reclame com ela. Se tiver feio, reclame com ela. Como que chamava? O Você Se Lembra. Você Se Lembra. O outro Você Tem Que Ver. A gente fez campanha da Telecena, que você foi maquiadora, né? Várias coisas, né? E como foi essa sua trajetória na televisão? Como que você vê isso, essa trajetória? Eu acho que foi sem querer. Eu acho que é porque uma época eu tava me destacando um pouco lá na praça. Meus quadros sempre... Os personagens. Né? Porque eu sempre saía um pouquinho fora do texto, sempre acabava brincando. E aí um dia, um diretor lá que eu não conhecia, o Marquinhos, que já faleceu, cara maravilhoso, ele falou assim, eu gosto de você, te assisti, e eu tenho um piloto para gravar. Eu vou gravar com você, Cacá Rossetti. Cacá Rossetti. Eu vou gravar com o Cacá Rossetti e com mais alguém. Falei, tá bom. Mas eu falei assim, eu vou caprichar demais nisso aí. Aí ele me mandou, era negócio de motoboy, não tinha por e-mail, nada, ele me mandou a fita do programa, que era um programa americano, que era o Jogo da Memória lá, que aqui o Silvio Santos que batizou de Você Se Lembra. Aí beleza, eu fiquei assistindo esse programa em inglês, não falo bem inglês, tinha um monte de coisa que eu não entendia, voltava, procurava o que estava falando e tal. Algumas coisas eu entendia, beleza. E eu entendi como era o funcionamento do programa. Aí, vamos gravar. Gravei. Eu dei o máximo. Falei, putz, eu vou fazer o melhor, eu vou pecar pelo excesso. Se tiver que fazer uma piada aqui, eu vou fazer. Se tiver que brincar, eu vou fazer pelo excesso. E acho que você já gravou esse piloto comigo. Beleza. Sim, gravei. Fiz o piloto, sei lá se a gente fez tipo em outubro, novembro.
Ninguém tocou no assunto comigo. Novembro inteiro, dezembro inteiro. Aquele silêncio, né? Que eles Silêncio costumavam inteiro, fazer. janeiro inteiro. Eu falei, já era, né? Gravei o piloto e falei, vou ver se eu consigo uma fita pra mim, pra falar, pô, eu gravei um piloto num menos o programa no piloto, SBT. né? Uhum. Aí um dia eu trabalhava na Band Campinas, fazia programa de rádio lá. O Marquinhos me liga, e aí, Zé, beleza? Eu falei, ô, beleza, Marquinhos, tal. Ele falou assim, poxa, que legal, olha, o Silvio já viu o piloto, muito obrigado de você ter feito. Eu falei, pô, obrigado você, né, pela oportunidade. Pra mim era um agradecimento. E eu tava num switcher ali, que é aquela parte da televisão que as pessoas cortam as câmeras no programa do Datena. E eu tava ali conversando com ele, numa boa, todo mundo trabalhando. Ele falou assim, legal, esqueci de falar, o Silvio falou que você que vai fazer. Eu falei um palavrão daqueles, cara, na frente de todo mundo, parou a redação, vazou, porque tem o programa do Datena da TV, tem um cara local, tem um Datena de Campinas. O cara ouviu, falou, o que aconteceu aí? Meu, estraguei o negócio, eu fiquei apavorado assim, falei, como? Eu fiquei andando, parecia um louco, andando de um lado pro outro, e agora? Eu não sei o quê. E outra coisa, o Silvio quer falar com você. Eu falei, 5. Meu Deus. Meu, eu fiquei imaginando, por que eu vou falar com o Silvio? Fiquei pensando um monte de vou frases responder. inteligentes. Falei, meu, vou ler todas as coisas de jornal, de internet. Meu, vou afiado, o que ele me perguntar de qualquer assunto, eu vou saber. Aí? E não sei o que lá. Aí cheguei pra falar com o Silvio. Beleza. Você foi com o Fusca? Não fui de Fusca. Tinha um Fusca lindo com teto solar, a Cláudia lembra. Que os caras falam, meu, Imagina, como é que o apresentador tem um Fusca? Lá no de SBT Fusca. pra gravar deste tamanho De dele, Fusca. saindo de um Fusquinha, entendeu? Aí, essa história é muito boa, Cláudia. No camarim do Silvio, ele tinha acabado de gravar o programa. Olha a fila que tava pra falar com o Silvio. Porque as pessoas que falar com o Silvio não era na sala dele. Era no camarim depois do programa. Sim. A fila era a Ratinho, Gugu e eu. Tinha que ter uma foto disso, porque senão ninguém ia acreditar. E aqui chegou o Lombardi, que as pessoas não sabem quem era o Lombardi. O Lombardi ninguém sabia quem era. É o que a gente fala dessa questão da voz, né? Exato. De ficar aquela... E tava lá, a gente aqui na fila, o Ratinho, parabéns, fiquei sabendo aí do programa. O Gugu, nossa, que bom que você vai fazer o programa. Parabéns, você tem muito talento. Aí chega o Lombardi. Zé Américo, café com bobagem, talento. E ficava segurando a minha mão. Talento, sucesso. Fiquei sabendo, olha, agora sim. Aí nisso, abre a porta do camarim do Silvio, que tinha a Raimunda, que era a camareira dele, abre a porta e eu só ouço a voz dele e ele falou, Zé Américo, vem pra cá, quero falar com você. Eu, solta Lombardi. E ele, talento, solta Lombardi. Talento, sucesso. Aí eu fui falar com o Silvio. Putz, aí é muito louco, porque não é o Silvio que é apresentador, né? É o Silvio empresário. Sim. Ele com a sentadão, com a meia aparecendo, a calça assim, a barra meio levantada. Aí tô lá conversando com o Silvio. E ele, olha, eu gostei de você, assisti o programa. Eu tava na esteira assistindo o programa, gostei de você, assisti 2 vezes, você é muito bom, improvisa muito bem. Ele começou a fazer tipo um monólogo, falando comigo, eu assim, ó, sem falar nenhuma palavra. E o Marquinhos falava um negócio, eu assim, apavorado. E todo aquele texto que você ensaiou, não, nada, já tudo, era. ele não me perguntou nada. Ele não me perguntou nada. E eu só pensando, putz, ele podia pedir pra ele ligar pra minha mãe, que ele tá me elogiando. Ele ligaria pra minha mãe, ela não iria acreditar. E aí pensar que é o Pardini que tá falando com ela. E ele me elogiou, e você é muito bom, gostei de você, vai ser sucesso esse programa. E o Marquinhos, mas como é que vai chamar? Vai ser Jogo da Memória? Não, vai se chamar Você Se Lembra. E ele falou mais um pouco de coisa, gostei de você, faça dessa maneira, gostei do seu carisma, vou te chamar pro meu programa e não sei o que, eu assim encostado no negócio, ele, bom final de semana. Ele falou comigo sem falar absolutamente nada e não, me ele mandou falou embora. tudo, né? E me mandou embora. Só. Cláudio, eu saí tão sem jeito que ao invés de eu virar pra direita, eu fui pra esquerda. Eu me perdi. Eu saí dentro de um estúdio, eu não sabia onde eu tava. Falei, meu, eu não acredito. Eu lembro do dia, do horário e não sei o que. E depois ele entrou o Ratinho e o Gugu. Então você imagina, Ratinho, o Gugu e eu. A gente tava lá falando com o Silvio. Então, assim, foi um negócio muito louco. Então, isso é um dos negócios que eu nunca vou me esquecer. Isso é demais, né? Isso é uma coisa que não tem preço, Não, né, não Zé? tem, não tem. Tem valor, não tem preço. Não tem preço. Não é por grana, não é porque um vai ganhar mais. Porque todo mundo tem essa coisa na televisão de achar que todo mundo que é apresentador é milionário. Não, gente. Tem o Celso Portiolli e tem o Zé Américo. É diferente, mas assim, cada um tem o seu valor. Claro, mas ter a oportunidade de ser avaliado
criado pelo Silvio Santos, é uma coisa que as pessoas, infelizmente, o Silvio já não tá mais aqui Muitos entre não nós. vão nem saber não vão isso, saber o que era. né? Mas que é a mesma isso. coisa do Pelé chegar pra um cara que joga futebol na várzea e falar assim, meu, você joga bem, hein? Fala, pô, pra mim já deu. E eu não sei se você tava num evento que teve no Hotel Jequitimar. Eu tava no Hotel Jequitimar, eu e o Ratinho, teve um churrasco lá, e o Ratinho tava fazendo churrasco, e eu tava lá com ele. Que ele tava com aquela roupinha Isso, dele. Aí passou a Renata, que é presidente lá do Grupo Silvio Santos hoje, ela era bem novinha. Sim. Ela falou assim, oi, tudo bem? Eu lá comendo um sanduichão daquele tamanho. Ela falou assim, ai, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe quanto meu pai gosta de você. Eu falei, você tá ocupado? Ela falou assim, não, porque eu falei, você não quer ligar pra minha mãe? Ele falou, não é possível. Eu falei, não, porque a minha mãe não acredita. Se eu falar isso, minha mãe não acredita, pô. E foi muito legal, foi uma boa experiência. Mas teve um episódio na sua vida que você resolveu ser assessor parlamentar. Não, é que eu resolvi. E eu Você acho que eu tava junto lógico, claro que tava junto. Foi assim, eu sempre fui muito amigo do Tiririca. Sim, porque o Tiririca gostava... ele não gostava, às vezes, das piadas que tinham na praça. Ele chegava pra mim e falava, Gigante, não tem nenhuma piada aí pra você falar, essa de hoje tá ruim demais, cara, pelo amor de Deus. Eu não sei contar nenhuma piada. Ah, chegou o português, e aí chegou a bichinha, eu não sei contar piada assim. Só que eu sei fazer umas historinhas legaisinhas. E às vezes eu dava algumas histórias pro Tiririca que ele gostava muito. Eu falei assim, ó, você fala que o Carlos Alberto, ele tá numa situação tão ruim que ele tá fazendo Uber com o Jaguar dele, com a Mercedes, não sei o quê. E ele falava assim, e ele aumentou, falou, Carlos Alberto, esse velho caindo aos pedaços, este velho. Eu fui na sala do mexicano e falei, você precisa ajudar esse velho, você precisa renovar o contrato desse velho, esse velho precisa ganhar bem, resolva a vida desse velho. Isso, piada no ar. E isso daí é piada no ar. Aí o Carlos Alberto falou, poxa, muito obrigado, mas e o que o mexicano falou? Falou, nada, ele não estava na sala. Então essas coisas assim, ele gostava dessas coisas que eu falava, e aí... Por que eu tô falando isso? Porque passou o tempo, o Tiririca saiu da praça e tal. Toda semana eu fazia umas historinhas porcaria dessa pra ele. Aí um dia ele me ligou e falou assim, Gigante, eu fui convidado pra ser deputado. Eu gravei um negócio, ficou uma porcaria, você não quer me ajudar? Eu falei, vou dar uma pensada. Ele falou, pensa rápido, é amanhã a gravação. Aí eu fui na gravação com os negócios tudo escrito a caneta. Falei lá os negócios pra ele que eu achava. Ele gostou. E ficou por isso. Quanto eu ganhei? Nada. Gigante, vamos almoçar. Ótimo, mas o que? Meu amigo me ligou. Pô, faria isso pra qualquer pessoa. Aí só que os caras gostaram. E aí perguntaram, e aí, quanto é? Não sei, nunca fiz isso. Aí falei um valor, que pra mim era bom, e pros caras era muito ruim. Falei, puta, o cara não sabe nem cobrar, que burro. É porque aí, os marqueteiros os caras de políticos são caríssimos, né? 5 zeros a mais do que eu cobro. Então. Aí eu fiz um negócio, ótimo. E aí chamei quem? Você, o Marquinhos para ser diretor, um monte de gente, e nós começamos a fazer a campanha lá de 2010. E eu fiz várias coisas. O pior que tá não fica, que é aquela frase dele, não é minha, de uma outra pessoa, mas eu que escolhi. Eu fiz um negócio, vote Tiririca para deputado federal. E o que faz um deputado federal? Na realidade eu não sei, mas vote em mim que eu te conto. E fiz um monte dessas coisas. E aí fizemos uma campanha, ótimo, ganhei uma graninha. Graninha é graninha mesmo, não era muito. Aí ele chegou na sexta-feira, antes da eleição, que era domingo, e falou assim, pô, Gigante, vamos comer uma pizza para te agradecer pelo que você fez. Acho que eu vou ter uns 5 mil votos. Eu falei, ó, não é isso não. Tá bom. Não é isso não. Porque nessa época a gente gravava um programa lá no SBT, que era o programa Jogo das Loiras, acho que você tava também. Também. E aí eu perguntava pro auditório, a eleição vai ser domingo, vocês já sabem quem vocês vão votar? Mas era para pensar em qualquer nome, no prefeito, no presidente, todo mundo só falava Tiririca. Eu falei, meu, esse cara vai ganhar estourado. E isso foi na sexta-feira, a gente foi comer a pizza. Ele falou, eu vou viajar. Eu falei, olha, se prepara que não vai ser o que você tá pensando. Ele teve 1 milhão Ele não estava preparado? Não, e ele fez 1.300.000 votos. E de agradecimento, ele me chamou para ser assessor dele. Sim. Só que eu pensei, vai ser a maior mamata, vai nada. Porque ele não faltou nem um dia. Todos os lugares que chamavam ele para ir, ele não ia. Só que eu ia no lugar dele. É bacana a gente falar sobre isso, né? Porque a gente fala, claro, de uma maneira aí bem humorada do Tiririca, mas é bom de falar esse outro lado. Claro, mas também. ele fez um mandato sério, só que se não fosse as brincadeiras, ele não teria ganhado Não a eleição. teria entrado. Não, de jeito nenhum. É sobre isso, hein, gente? E nós vamos com um rápido intervalo, mas nós já voltamos. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal.
Bruma fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Agora, você tá preparado? Sei lá. Porque agora vem a análise final. Meu Deus. Agora vem à tona a conclusão da Tatiana Higaki. Eu acho que ela vai concluir que eu não parei de falar um segundo. Será? Você atrapalhou Que o você é programa muito da tagarela. hora que começou até o final. Pelo amor de Deus, não faça mais isso. É a conclusão que ela vai ter. Bom, então é com você. Vamos além com Tatiana Higaki? Eu estou me divertindo aqui com as histórias e incrível saber de tudo isso, do Tiririca, de toda a jornada do Zé. É surreal para mim estar conhecendo esse outro lado, porque não acompanhei a vida dele. E não tenho muita coisa para falar. Por quê? Porque ele está equilibrado, ele não tem dor. Diz que não tem dor. Mas eu deixo uma sugestão, porque eu tô aqui para trazer equilíbrio para a vida das pessoas. Então, para que o Zé não sofra com a postura que ele me apresenta hoje, a minha sugestão seria trazer um pouquinho mais de altivez, inspirar mais, né? Trazer uma inspiração de vida, inspiração pro corpo, para poder levantar um pouquinho mais o eixo, a postura, porque ele é uma pessoa muito alta e aí, com certeza, para conversar com as pessoas, ele acaba se curvando. Porém, muitas pessoas que também são altas não estão curvadas. Então, aí fica o meu olhar e a minha sugestão. Zé, que tal inspirar mais, encher o tórax de ar para poder levantar o seu eixo e evitar um sofrimento futuro? O que você acha? Maravilhoso, maravilhoso. O problema maior é que a minha mulher ela é muito baixinha. E como ela é muito mandona, eu fico sempre assim, o tempo todo em casa. Eu sou acuado na minha casa. Eu faço isso. E a mulher baixinha é uma mulher malvada, é uma mulher brava, uma mulher que já acorda nervosa, sem sentido nenhum. Porque ela acorda, minha mulher tem 1,60 m, ela acorda, ela não alcança nada, ela já acorda pé da vida. Então eu fico assim o tempo todo, é isso. Eu acho que eu vou trocar de mulher, vou casar com uma jogadora de basquete, vou ficar assim, vai ser muito melhor pra minha vida, viu? Olha, Simone, quer dizer então que a culpa é sua. Claro que é. Entendeu? A culpa tem que ser da mulher, né? Lógico. Então, é sobre isso. Zé, quero Obrigado, te agradecer. você é um amor. Muito. Eu falei mais que a nega aqui do leite, mas. Não fala que. Nossa, fala mais que a nega do leite. Quem é a nega do leite? É a nega do leite? Sei lá. E cuidado, hoje a gente não pode falar assim. Não, a afrodescendente dos Não laticínios. podemos. Meu Deus do céu. Gente, vamos parar aqui por aqui. Ai. O Além da Make fica por aqui. Eu quero te agradecer muito a sua O Além da presença. Make com um cara que odeia make, mas eu adoro a Cláudia. Gente, ele é eu impossível. não gosto de usar ele make. É impossível. Não, ele só me chama por causa disso, porque ele xinga, ele briga e eu não tô Eu nem sou aí. um feio natural, entendeu? eu não gosto de usar maquiagem. Ele me chama pra ficar brigando comigo, pode isso? Bom, Cláudia, você é um amor de pessoa, você é uma das melhores maquiadoras que eu já vi na minha vida, você é uma pessoa que participa da minha vida, da minha família, você já fez casamento na minha família, as pessoas, por incrível que pareça, continuam casadas até hoje. Você é ótima maquiadora, ótima cabeleireira, ótima amiga, uma pessoa que topa tudo, é uma pessoa despreocupada. Quantas coisas que a gente não sabia se iam dar certo, você foi, independente de valores que você ia receber ou não. Então eu só tenho agradecimento a você, que é uma pessoa maravilhosa, e eu desejo o maior sucesso aqui na Uma TV, que é essa TV que está nascendo agora, e é legal a gente estar juntos desde esse começo. seu programa, né, Zé? Eu faço seu o programa vai pro ar e- quais dias da semana? Boa pergunta. Ele vai no sábado, mas repete várias vezes. Chama Contagem Regressiva. Ele é um podcast que começa com 48 minutos e a hora que dá zero acaba. É muito legal, tem sempre convidados bons e a Uma TV tem uma programação muito divertida, com programas muito legais. Eu acho que é uma boa opção, viu? É isso, gente. Quem tá em dúvida aí do que assistir, a gente tem vários programas aí disponíveis, né? Hoje em dia com streaming, com a internet também, a gente alcança muitos lugares que antigamente a gente não alcançava, né, Zé? É isso aí. Com a TV local, com a TV Tá aberta. muito legal, tá muito legal. Mas é isso, mas antes de você ir, eu quero te dar um presente dos nossos Oba. parceiros, né? A Gabi vai trazer aqui pra mim. A Gabi já tava escondendo seu presente ali, tá? Eu vi, eu Ela sabia. ficou bem Eu quietinha sabia. pra falar assim, esqueceu do presente do Zé, porque ela gosta do que tem ali, Eu entendeu? entendi. Pode vir, Gabi, pode vir.
Primeiro, um chocolatinho pra você, eu tô sempre tá? tão de regime. Da Eu Fabi, vou comer agora. do Divino Chocolate, nossa parceira. Um beijo, Fabi, muito legal, obrigada. muito obrigado, adorei. E aqui é um parceiro novo que tá entrando agora, que é a Galerie Life. Ela trabalha com os produtos importados. Esse você vai gostar. Claro, eu é vou pra gostar de ajudar a acelerar o metabolismo Ótimo. para emagrecer. Um café solúvel. Ótimo, que delícia. Que você Adorei. acha? Muito legal, muito Você vai obrigado. me falar depois se você gostou Claro, de tudo claro, isso? eu vou adorar, claro. Então, é sobre obrigado, isso. Cláudia. Você é um amor de pessoa. Muito obrigada. Muito obrigado, Eu foi um quero prazer. aqui agradecer, dizer para as pessoas seguirem nas redes sociais. E quem não seguir, ainda que siga, né? Tanto o Zé Américo, quanto eu, quanto Além da Make, porque a gente tem uma programação muito bacana aí no Além da Make. Mas, antes de eu ir embora, Zé, Sim. eu vou me despedir do pessoal, mas vou Sim. ficar ainda com você, Oba. porque eu tenho uma surpresa pra você. Oba! Tá preparado? Outra surpresa, Oba, né? gostei, Outra gostei, surpresa. gostei. Aqui a gente vai além, né, Zé? Ótimo, lógico. Então é sobre isso. Um beijo, até o próximo Além da Make. Bora, roda a surpresa pro Zé. Politicamente divertido, gigante em todos os sentidos, único em suas habilidades, fiel aos seus amigos. E nem é piada, hein? É, Zé Américo, você é sim o amigo que todos querem ter. O profissional que muitos querem ser. A piada pronta que muitos tentam imitar. Mas o principal é o melhor ser humano que quem conhece poderia e quer ter por perto. Você é gigante. Mais que isso, meu amigo, você é o que você é. E isso basta.